Olá, é um grande prazer nosso poder tomar esse cafezinho, café e fé, junto aqui com você. Temos como objetivo sempre o anúncio, a proclamação, o papo do Evangelho. O Evangelho é bom demais. O Evangelho é suave, é leve. Jesus disse: o meu fardo é suave e leve. Nós não estamos aqui querendo que você seja dominado por religião, mas seja liberto de todo o peso, de todo aquilo que causa cansaço. Jesus disse: venham a mim, todos vocês que estão sobrepesados e cansados, e eu vou aliviar vocês. Esse é o nosso objetivo de pregar aqui o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E aí vão aparecer na tela da sua TV, do seu smartphone, qualquer coisa que você tenha na mão, vai aparecer aí, vão aparecer os links das nossas redes sociais para que você possa conhecer o nosso material e também participar. A gente conta com você. A sua pessoa, a sua presença como um intercessor, como aquele que vai orar pelo nosso ministério, pelo programa, isso é tão importante. Também você pode compartilhar esse material com outras pessoas e, se for o caso também, contribuir para a sustentação do programa. Há um custo, a gente tem que saber que isso existe. Eu não gosto de ficar falando sobre esse assunto, mas é necessário. E agradecer àqueles que têm contribuído aí na manutenção do programa. Graças a Deus, até aqui temos andado. Nós vamos para um pequeno devocional e já nós estaremos voltando. Não temerei. O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta pelo receio de alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto física quanto psicologicamente. O pavor é a ênfase do medo. O medo, até certo grau, ele é natural, pois livra-nos de fazer-nos algo perigoso. Já a ansiedade é uma das respostas de quem teme, antecipadamente, o encontro com uma situação ou objeto que possa lhe causar mal. Sendo assim, é possível traçar uma escala de graus de medo, no qual o mínimo é uma leve ansiedade e o máximo o pavor. Temos vários tipos de medo: medo do escuro, de elevador, de avião, terrorismo, de guerra, de passar fome, de ficar sozinho, de ser roubado, de ser violentado, de terremoto, dos filhos se perderem, da internet em relação aos filhos, da morte, do desemprego, da doença, medo de falhar, medo de pessoas, de envelhecer, de um diagnóstico médico do sofrimento. Esse tipo de sentimento, como medo, dúvida ou até mágoa, pode desencadear sintomas físicos por todo o corpo e afetar a saúde. É a chamada somatização. Pessoas e situações podem nos causar mal, mas a religião pode aterrorizar o ser humano, infundindo um medo do castigo de Deus. Parece bobeira, mas já ouvi pais dizendo para os filhos: não faça isso, senão Deus vai te castigar. O medo faz que as pessoas se submetam e obedeçam por causa das possíveis consequências da desobediência. No entanto, o amor de Deus por nós não é algo usado por Ele para nos manipular. Ao contrário, liberta-nos do medo. O profeta Oséias escreveu: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Oséias 11:4. Os laços do amor de Deus são usados para atrair os que estão amedrontados pelo engano do pecado. O profeta Jeremias escreveu: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí.
Jeremias 31:3. Quando eu era criança, minha mãe segurava minha mão quando eu tinha medo. Isso me dava segurança. Quando eu estava com meu pai no meio do mato, caminhando para uma pescaria, por exemplo, eu me sentia seguro, pois ele estava comigo para me proteger. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4:18. O amor de Deus me dá segurança, pois sei que mesmo que a morte venha, tenho a vida eterna em Cristo. Mesmo que eu falhe, Deus continuará me amando. Mesmo que não seja amado pelos outros, tenho a segurança no amor eterno de Deus por mim. Por isso, posso dizer como salmista: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmo 27:1. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o descarrego da ansiedade. Há muitas igrejas por aí que têm reuniões de descarrego e às vezes a pessoa sai até mais carregada. Eles vão cheios de problemas e saem de lá com ansiedade maior, querendo resolver as questões. E nós vamos tratar sobre isto. Eu quero, antes de tratar, orar com você. Nosso Pai, nós somos tão suscetíveis às influências deste mundo. Somos tão suscetíveis como para-raios das ansiedades e ficamos energizados com esse tipo de sentimento que nos mantém escravos, que nos mantém prisioneiros. E é isso que nós te pedimos, que pela tua palavra e pelo teu Espírito, tu venhas tratar com todos nós, para que nós sejamos libertos de todo tipo de ansiedade que nos mantém paralíticos emocionais. Fala conosco pela tua palavra e pelo teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Filipos, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. E aí ele diz assim: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E essa primeira parte, não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu tenho contado aqui algumas histórias, algumas lendas, alguns prólogos, procurando ilustrar aqui. E hoje eu queria contar uma história a respeito de Alfredo o Grande. Eu vou procurar seguir o script para a gente não se perder. Alfredo o Grande foi um rei anglo-saxônico, aí por volta de 1880, por ali, e ele defendeu o seu reino contra os vikings. E à época de sua morte, ele era um governante dominante na Inglaterra.
Ele é um dos dois reis ingleses que recebeu o título de o Grande. Conta a história que na época do seu reinado, eram dias difíceis na Inglaterra. O país foi invadido pelos vikings, que haviam cruzado o mar, e havia tantos invasores tão fortes e audazes, que durante muito tempo ganharam quase todas as batalhas. Se continuassem assim, logo seriam os senhores do país inteiro. Afinal, após tantas lutas, o exército inglês estava combalido, estava em desespero. Cada homem teve que se salvar como pôde, inclusive o rei Alfredo, que disfarçou-se de pastor de ovelhas, e escapou pelas florestas e pântanos. Ele foi caminhando. Afinal, após tanta luta, o exército inglês estava completamente acabado e o rei estava fugindo. Depois de vagar por muitos dias, ele chegou à cabana de um lenhador. Cansado, faminto. Ele bateu a porta e pediu à mulher do lenhador que lhe desse comida e acolhida. Ele estava com fome. A mulher apiedou-se do pobre homem esfarrapado e disse não tinha ideia de quem se tratava. Mas disse: entre, eu vou dar-te um jantar se cuidares desses bolinhos de forno para mim. Eu preciso sair para ordenhar a vaca. Cuida bem deles e não os deixe queimar enquanto eu me ausento. Alfredo gentilmente se sentou perto do fogo. Tentou prestar atenção nos bolinhos, mas os problemas logo tomaram conta de sua mente. O que faria para reorganizar o exército outra vez? Se conseguisse, como iria preparar seus homens para enfrentar os dinamarqueses? Como conseguiria expulsar da Inglaterra invasores tão audazes? Quanto mais pensava, menos esperança tinha no futuro. E começou a acreditar que não havia propósito em continuar a luta. Alfredo só enxergava os próprios problemas. Esqueceu que estava na cabana do lenhador, esqueceu a fome, esqueceu totalmente os bolinhos e ficou preso na ansiedade da solução por um longo tempo. E logo a mulher retorna e encontrou a cabana cheia de fumaça e os bolinhos torrados. E lá estava Alfredo sentado junto ao forno, olhando para o fogo. Sequer notara que os bolinhos estavam queimando e nem sentia o cheiro da fumaça. Ora, mas que homem preguiçoso é você! Gritou ela. Olha o que você fez. Eu quero comer, mas não tenho o que comer. Agora faremos. O que faremos agora, sem jantar? Alfredo simplesmente meteu a mão na cabeça, envergonhado, e abaixou a cabeça. E nesse momento exato, entrou na casa
o lenhador, o marido da mulher, e mal passou pela porta, ele reconheceu que o estranho sentado era o rei. E disse para a mulher: cala a boca! Você não sabe o que está falando, você está ralhando com o nosso monarca, o rei Alfredo em pessoa. A mulher apavorou-se, correu para junto do rei, jogou-se de joelhos e implorou que ele perdoasse pelas palavras tão ásperas. Mas o rei Alfredo mandou que ela se levantasse. Você tem razão de ralhar comigo, disse ele. Eu disse que cuidaria dos bolinhos, mas deixei-os queimar. Mereci tudo que você me disse. Qualquer um aceitaria essa tarefa, mas eu falhei. Eu não prestei atenção. Fracassei desta vez. Mas isso não tornará a acontecer. Minhas atribuições de rei me aguardam. A história não nos diz se o rei comeu os bolinhos naquela noite ou qualquer coisa, mas poucos dias se passaram até que ele reorganizou o exército e bravamente expulsou os dinamarqueses da Inglaterra. Mas só depois, quando ele aprendeu a lição de que a ansiedade não pode tomar conta da nossa mente. Eu vou dar uma paradinha aqui e já já nós vamos pensar um pouco sobre esse assunto, ok? Até já. O rei Alfredo estava ali para receber um tratamento, uma comida, tinha que cuidar dos bolinhos, enquanto ela ia tirar o leite da vaca, mas os problemas eram tantos. Como ele iria resolver que a sua mente ficou dominada pela ansiedade? E os bolinhos se queimaram. Talvez na sua vida esteja acontecendo isto. Você tem tantos problemas, tantas dificuldades, que a sua tarefa não é executada com presteza. A ansiedade é como uma traça que nos consome sutil e lentamente. Nós não percebemos que ela está minando a nossa energia. A ansiedade, ela nunca fortalece você para o amanhã. Ela apenas o enfraquece para o dia de hoje. Ela vai tirar toda a energia da nossa vida. A ansiedade, ela é também chamada de preocupação. Quando você fica ocupado antes da coisa existir. É aquela pessoa que atravessa a ponte antes de chegar nela. É aquele desgaste de energia que você tem no dia a dia com coisas que não vão acontecer. Segundo estudos estatísticos, dizem que cerca de 90% das coisas que nós nos preocupamos jamais acontecem. Esse número varia para mais ou para menos. Nós nos preocupamos com coisas que não vão acontecer. A ansiedade vai gerar uma consumação da nossa força, vai consumir a nossa força. Há um velho pregador, um
pastor inglês lá do século XIX, chamado George Miller. E ele disse uma vez: o começo da ansiedade é o fim da fé. E o começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Este homem conseguiu montar um orfanato para sustentar crianças abandonadas na Inglaterra no século XIX, onde havia muitas crianças em Londres na rua, e ele começou a acolher, e ele chegou a ter naquele orfanato 2.000 crianças habitando ali. Por aquele orfanato passaram cerca de 10.000 crianças, num período de 60 anos, onde ele cuidou dessas crianças. E ele nunca buscou dinheiro em nenhum homem. Ele nunca pediu dinheiro para ninguém. Ele nunca fez uma quermesse. Ele nunca fez um bazar. Ele nunca fez qualquer coisa que chamasse as pessoas. Pelo contrário, às vezes ele devolvia ofertas. Quando a pessoa vinha dar um dinheiro para ele que não era honesto, ele devolvia. E com quem ele falava? Somente com Deus. Ele confiava que Deus ia sustentar, porque ele leu lá no livro dos Salmos que Deus era o Deus o pai dos órfãos e o juiz das viúvas. Então, se é pai dos órfãos, ele comumente orava assim: pai dos órfãos, as crianças estão sem pão ou sem roupa. E Deus providenciava. E esta palavra dele aqui é tão importante. O começo da ansiedade é o fim da fé. Quando nós ficamos ansiosos, nós estamos expulsando a fé. Mas o começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Quando nós confiamos no Senhor, entregamos a nossa vida ao Senhor. Alívio. Isso tem sido. Jesus fala sobre a ansiedade e ele fala também sobre o não andar ansioso. E é um trecho do chamado Sermão da Montanha, que ele diz assim: por isso eu digo a vocês, não andem ansiosos pela vida, quanto ao que vocês vão comer e vão beber, nem pelo corpo quanto ao que vão se vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Não andem ansiosos. Se vocês têm um pai que cuida de vocês, vocês podem descansar nisto. E ele chama a atenção, Jesus diz assim: vão observar as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Ele não chamou o Pai Celeste das aves dos céus. Ele disse o Pai Celeste de vocês. Porque ele é criador do universo, é criador dos animais, mas ele não é pai de animais, ele é pai dos filhos. Quem são os filhos? Aqueles que receberam a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Que Jesus veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E você que se diz que é filho de Deus, vive ansioso? Eu que me digo ser filho de Deus, vivo ansioso? Aí é que está a história. Ele disse: o Pai Celestial de vocês cuida das aves, e vocês não valem mais do que muitas aves? E aí Jesus vai dizer assim: qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar centímetros ou minutos ao curso da vida de vocês? E ele mandar considerar também os lírios do campo que crescem,
e que dão flores lindas, e depois ele diz, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. E por que vocês ficam ansiosos? Por que vocês ficam preocupados? Por que vocês ficam aí desesperados? Depois de fazer essa comparação todas, ele diz, por que vocês se inquietam dizendo o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos nos vestir? E ele então faz uma advertência e diz, olha, os incrédulos é que procuram estas coisas. Mas vosso Pai, ou o Pai de vocês, o Pai Celestial, ele cuida de todos. E aí ele finaliza dizendo, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vão ser acrescentadas a vocês. Então, mentes e corações inquietos tornarão decisões incertas e não conseguirão firmar-se na graça. Se a minha mente estiver insegura como um turbilhão, eu vou ficar preso. O Alfredo, o grande rei, o grande monarca, deixou queimar os bolinhos porque ele estava com coisas maiores, pensando como resolver. Mas ele só aprendeu a descansar quando ele percebeu que ele não tinha as soluções e foi buscar essas soluções em Deus. Por isso o apóstolo Pedro vai dizer assim, olha que palavra que ele diz, humilhem-se, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele exalte vocês, lançando toda a ansiedade de vocês diante dele, porque ele tem cuidado de vocês. E eu quero olhar aqui essa palavra lançando. Ela aqui é uma forma, na nossa língua portuguesa, de gerúndio, que significa, não é só lancei ou vou lançar, é lançando, porque a ansiedade vem, mas eu não preciso andar ansioso por coisa alguma. Levar preocupações para a cama é dormir com carga às costas. Lance a sua preocupação no Senhor. Não ande ansioso. Ainda que ela venha, você pode certamente lançar e continuar lançando. Que o Senhor Jesus lhe dê condições de não viver ansioso e viver vendo o bolinho queimar, mas você pode ver a esperança que vem da ressurreição sendo a marca da sua vida. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. E não se esqueça de olhar aí as nossas mídias sociais, porque nela você vai encontrar outros assuntos para você olhar e pesquisar, e que Deus abençoe a sua vida ricamente, sem ansiedade, mas cheio da suficiência de Cristo. E fique aqui o nosso abraço, de coração para coração. Até a próxima.